Seja bem-vindo ao Concurseiro YouTube. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre a transformação de uma equação geral de uma cônica em uma equação reduzida, para que você perceba então qual é a cônica, quais são os seus elementos e as suas propriedades. Para fazer isso, você tem que alterar algebricamente a equação. E essa é a estratégia, essencialmente. O mais interessante nesse problema é que você pode fazer em diversos outros também. Essa questão caiu em 2013 na prova da SpaceX. Achei um modelo bastante interessante para fazer esse tipo de exercício. Então, sobre a curva, que está aí a equação geral, assinale a alternativa correta, as que se seguem. Veja que eu tenho que fazer alterações, então, agora para escrever de uma forma mais conveniente essa equação geral. Vou colocar x junto de x, então 9x². Outro que tem o x é o 36, então menos 36x. Vou deixar um espaço aqui para completar, porque esses três termos vão se transformar num produto notável. Depois vou juntar y com y, então mais 25y² mais 50y, deixo outro espaço pelas mesmas razões e motivos anteriores, e o 164 vai para a direita com o sinal oposto, então de menos foi para mais. O que eu posso fazer ainda para simplificar mais essa expressão é colocar 9 em evidência para esses termos e o 25 em evidência para esses. Então, colocando 9 em evidência, x² menos 4x, o espaço para colocar o terceiro termo, 25 que multiplica y² mais 2y, o espaço igual a 164. Esses três termos vão se transformar em um produto notável. Então repare que se o primeiro termo do produto notável é x², se este termo é x², é sinal que o primeiro termo é x. Então, o quadrado do primeiro é x. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, deu menos 4. Então, vamos pensar. Menos duas vezes o primeiro, que eu já sei que vale x, pelo segundo, que eu desconheço, é igual a menos 4x. É sinal que o segundo termo vale 2. Então, x menos 2 ao quadrado. Mas não posso juntar esses três termos como x menos 2 ao quadrado, como esse produto notável, sem colocar o valor aqui do terceiro termo. Então, este é o quadrado do segundo. Como o segundo é 2, o quadrado do segundo vale 4. Imediatamente, quando você faz uma operação, volte esse passo e confira. É uma estratégia muito mais eficiente do que você ir até o final do problema, ver que não tem alternativa que corresponde, aí voltar tudo desde o começo para revisar. A hora que você se apoiou bem, aí deu outro passo. Então, será que se eu fizer x menos 2 ao quadrado, volta para cá? O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Voltou. Pronto, isso é quase que automático. Então, refaça o passo, quase que instantaneamente, assim que você o fez. Depois, para este pedaço, vou fazer a mesma coisa que fiz anteriormente. Então, 25, o quadrado do primeiro deu y², é sinal que o primeiro é y. Se duas vezes o primeiro pelo segundo deu 2y, é sinal que o segundo é 1. E o sinal é mais aqui no meio. Faltou o que para juntar esses três termos como y mais 1 ao quadrado? Faltou justamente o quadrado do segundo, que deve ser colocado aqui. Como o segundo é 1, o quadrado do segundo é 1 também. Igual a. Agora repare, eu somei termos aqui do lado esquerdo. Se você soma só do lado esquerdo de uma equação, você não tem mais uma igualdade. Então eu tenho que somar dos dois lados. Como eu tinha 4 aqui multiplicado por 9, então na verdade do lado esquerdo eu somei 36. Tenho que somar do lado direito também.
E ainda, somei 1 aqui para juntar esses três termos como y mais 1 ao quadrado. Mas esse 1 está multiplicado por 25. Então, na verdade, eu somei 25 do lado esquerdo, que tenho que somar do lado direito também. Ou seja, do lado direito eu terei 225. Então, a equação ficou 9x menos 2 ao quadrado mais 25y mais 1 ao quadrado igual a 225. Ainda não é possível comparar essa equação com a reduzida de uma cônica. Uma parábola, uma elipse, uma hipérbole, mesmo uma circunferência, ainda não é possível comparar, por conta desses termos aqui de não ser um desse lado. Então, se aqui é um mais, pode ser uma elipse, mas tem que ser um aqui. Então, o que eu vou fazer é dividir tudo por 225. 225, aqui, aqui e aqui. Corto 9 com 225 para 25 embaixo. Então, x menos 2 ao quadrado por 25, mais 25 eu corto com 225, dá 9. Y mais 1 ao quadrado por 9 é igual a 1. E está aí. Agora sim eu posso comparar esta equação com a reduzida de uma elipse. Veja, esse tipo de elipse, vamos achar o modelo para encaixar essa situação no modelo. O modelo seria x menos x do centro ao quadrado sobre a quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado sobre b quadrado igual a 1. Este tipo de equação, de elipse, ela tem um formato alongada em relação, na direção do eixo x. Porque o número maior está embaixo de x. Então, o semi-eixo maior está embaixo de x. Vamos fazer a comparação entre essas duas equações. A geral, o modelo e a situação particular. Então, a quadrado é 25. É sinal que o a vale 5. Este aqui é o semi-eixo maior. B quadrado é 9. Sinal, então, que B vale 3. Sabemos da teoria da elipse que você tem o A, o B e o F, a semidistância focal, formam um teorema de Pitágoras. Então, na elipse, em relação à elipse, você tem os focos, aqui, aqui. O eixo maior, que também é esta distância. Então, aqui seria o nosso A, aqui o B, aqui o F. Então, repare que A, B e F formam um triângulo retângulo no qual eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Se aqui vale 5 e aqui vale 3, logo aqui vale 4. Ou seja, a semidistância focal vale 4. F igual a 4. E como seria esse gráfico com este modelo de elipse? Veja que o centro dele está deslocado do 0, 0. Então, eu teria um centro deslocado do 0, 0. O centro ficaria no ponto compare. X do centro é 2. Y do centro é menos 1. Se mais 1 é menos y do centro, então y do centro é menos 1. E aí eu tenho os elementos para poder desenhar o gráfico dessa elipse. Então, centro 2, fazendo aproximadamente uma escala aqui. 1, 2, menos 1. No ponto de encontro aqui das coordenadas, eu tenho o centro da elipse. Menos 1 aqui e 2. A semidistância focal é 5. Então, para cada um, aqui passaria uma reta, que seria justamente esta daqui. Veja que não é o eixo x, está deslocado para baixo. Então, 5 para cada lado,
eu vou ter o valor do semi-eixo maior. Se 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o semi-eixo maior tem que terminar aqui. Aqui nessa reta tem que estar o vértice da elipse. Um dos vértices. Depois 5 para o lado de lá também. 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui nesta reta tem que estar o outro vértice da elipse. E agora, onde estão os vértices relativos ao semi-eixo menor? A distância do semi-eixo menor é 3. Então, a partir deste ponto, que é o centro, 3 para cima e 3 para baixo. Menos 1, 0, 1, 2. Então, aqui, nessa reta, passando pelo 2, tem que estar o outro vértice. Depois, a partir desse ponto, 3 para baixo. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui tem que estar também o outro vértice. E aí consigo desenhar a elipse. Então, tenho um vértice aqui, outro vértice aqui, outro vértice aqui e o outro aqui. Esses são os 4 vértices. E aqui o centro. E a elipse ela faz algo assim. Isso. Então dá para fazer um esboço. Então ela vai fazer assim, passar aqui e aqui. Está aí a elipse. É claro que sabendo esses elementos, você viria direto aqui para as alternativas. Desenhei o gráfico da elipse para aproveitar o problema e ficar mais completo. E também comparar com o modelo. E agora vamos ver as alternativas. Então, em relação à elipse dada no problema. Seu centro é menos 2, 1. Não, o seu centro, veja aqui, é 2 menos 1. Não menos 2, 1. Então esta é falsa. Seu eixo maior vale 25. Não. Se o semi-eixo maior vale 5, o eixo maior vale o dobro. Tem a distância de 5 para cada lado aqui. Esta é a distância do semi-eixo maior, do centro até esse vértice. Então, o próprio eixo maior vai de menos 3 a 7, ou seja, 10. Esta aqui também é falsa. Seu eixo menor vale 9. Não. O semi-eixo menor, ele vale 3. Então, o seu eixo menor vale 6 e não 9. Falsa também. A distância focal é 4. Não. O 4 que eu encontrei aqui por Pitágoras, ele é a semidistância focal. A distância focal é a distância entre os focos, que no caso vale 8. Então, essa é falsa também. A excentricidade é 0,8. A excentricidade de uma elipse, ela é C sobre A. Como o C vale, o C seria o F, aqui, o nosso F, a semidistância focal. O C vale 4, o A vale 5, C sobre A 4 quintos igual a 0,8. Realmente a excentricidade é 0,8. E essa é a alternativa verdadeira. Então está aí uma estratégia interessante para você usar ao trabalhar com equações gerais de cônicas, passá-las para as respectivas equações reduzidas e aí você compara a equação reduzida que você conseguiu com os modelos de cônicas. Aí é interessante, nesse caso, interessante que você saiba decor esses modelos. Como são as equações dessas cônicas e os respectivos gráficos. Então, problemas de cônicas na geometria analítica é um dos principais assuntos.
você tem que saber as respectivas equações de cada cônica e as diversas situações. Então, uma parábola que abre para o eixo Y, abre para o eixo X, uma elipse deslocada do centro, uma elipse alongada na direção de Y, alongada na direção de X. Tudo isso é interessante que você saiba para resolver problemas de geometria analítica, e este é um dos principais problemas que aparecem em geometria analítica. Muito obrigado, até a próxima.